Olá, estou de volta para mais uma videoaula da disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Então vamos dar continuidade ao nosso tema, que é interfaces gráficas com adapters e dialogs. Bom, então vamos à prática. Então na videoaula anterior, a gente criou uma lista usando adapters, mas usando um conjunto de dados já pré-definidos, do tipo string, usando um layout próprio do Android. Então agora a gente vai fazer uma coisa mais customizada. Então a gente vai criar uma classe, onde essa classe tem, por exemplo, um nome de produto, um preço, e a gente vai ter que criar um adapter a partir dessa classe. Então não existe um padrão para essa situação, então a gente tem que criar. Então vamos ver isso na prática. Bom, então aqui antes de começar esse exemplo, eu vou colocar todos os exemplos num mesmo projeto e depois disponibilizar via GitLab. Então eu vou criar aqui um outro branch que eu vou chamar de Activity List View com classe. List View com classe. Bom, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai criar é a classe. Qual que é a classe que a gente vai usar para gerar os nossos dados? Então eu vou criar aqui uma nova classe. Vou colocar aqui produtos. Ok, então aqui a minha classe vai ter um nome de produto. Então uma propriedade chamada nome e uma outra propriedade que é do tipo double vai se chamar preço. Bom, aí eu vou criar os métodos get e set para tudo isso daqui. Então vou dar, acho que é Ctrl O. Não, é Alt Insert. E vou pedir então para criar aqui getters and setters dos dois campos. Então aqui já está. E eu vou também criar um constructor. Então Alt S, constructor. E nesse constructor eu vou passar um nome do produto e um preço. Então está aqui também. Bom, uma outra coisa que eu vou criar aqui, bom, isso daqui é lá em cima, né, que eu tinha, na hora de criar os métodos getters e setters, o cursor estava no meio das duas propriedades aqui, por isso que ele separou. Bom, uma outra coisa que eu vou criar aqui é o método toString. Eu vou sobrescrever o método toString. Então, na hora que o usuário chamar, por exemplo, o método toString, eu quero dar um return nome. Pode até compor nome com preço, tá? Mas ele vai retornar nome. Então, se eu dar um toString num objeto desse tipo aqui, ele vai retornar o nome do objeto, nome do produto. Bom, isso daqui eu acho que já está pronto, então a gente vai criar o nosso adapter dessa classe. Bom, então eu vou acrescentar um método aqui para gerar uma lista de produtos. Então a gente vai criar um método estático, um public static, eu vou colocar aqui get produtos. Então o que esse método vai fazer? Bom, está com um erro aqui porque eu tenho que informar que tipo de dado que ele vai retornar. Então ele vai retornar uma lista de produto. Produtos. Eu vou ter aqui para produtos. Então vou incluir aqui o Alt Enter, importar a classe. Então a hora que a gente for testar, de onde a gente vai pegar a lista de produtos? Então, para não ficar toda hora criando a lista e adicionando, então eu vou fazer um método aqui que retorna automaticamente uma lista de produtos. Então eu vou criar aqui list produtos e vou colocar aqui lista igual new list
produtos. Opa, tá errado. Então, que tipo de lista que eu vou criar? Vou criar então um array list. Um array list. E esse array list será um array list de produtos. Não, ele é um... não preciso definir aqui porque já está definido aqui. É um array list que será do tipo produtos. Eu só vou fazer uma coisa. Eu vou alterar aqui para singular. Produto. Só que é melhor vir por aqui, ó. Eu venho aqui, quero alterar o nome da classe e também eu vou ter que alterar o nome do arquivo. Então eu vou alterar aqui refactor, cadê rename file, e vou trocar para produtor. Aí eu já estou falando para ele aqui, eu vou deixar marcado aqui que é para ele pesquisar referências a esse arquivo em comentário e tudo mais. Refactor. E aqui eu vou alterar então agora para refactor rename e vou mudar então para produto. E observe que se você usar o recurso refactor, ele já altera todas as correspondências, ó. Tá? Então dê preferência a esse método. Bom, aqui está com erro ainda porque está esperando o comando return. Bom, então aqui eu criei o objeto do tipo lista, agora é só dar lista.add e criar um novo produto. E o produto espera no constructor um nome, que eu vou colocar aqui açúcar, vírgula, um valor. Sei lá, não sei se isso está correto ou não, que é um novo valor que é o preço. Então o erro aqui é add, presta atenção. Então lista add new produto arroz, vírgula 14,70. E aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou colocar aqui feijão a um valor de 6,10, não sei se está certo ou não está. E o café a um valor de 8,70, 8,60. Bom, e pronto, né? Então agora basta eu dar um return na lista. Tá ok? Então toda hora que a gente precisar de uma lista de produtos, é esse método que a gente vai chamar. Bom, então agora o nosso próximo passo é criar o layout que a gente vai usar na nossa lista. Então eu vou criar aqui um novo arquivo de layout. Vou chamar de adapter underline produto. Vou usar como root element o linear layout. Ok. Bom, aqui então eu vou inserir aqui o layout. Então, vou fazer uma mágica. Bom, então no nosso layout vai ter dois test views. Eu vou chamar o primeiro, então é um linear layout horizontal, então cada item vai ser composto de uma linha que tem dois test views. Então o da esquerda vai se chamar nome e o da direita vai se chamar preço. E aqui então, largura eu dei 0 e um peso 3. E aqui então 0, preço 1. Então o nome do produto vai ocupar 3/4 da tela e o preço 1. Aí eu coloquei isso daqui, ó, só para a gente conseguir ver na tela como que vai ficar. Mas depois, na execução, isso daqui vai ser substituído pelos itens que vierem do adaptador. E aqui então eu dei uma cor, vermelho, no preço. Aqui uma aparência para o texto. Tá com erro aqui, deixa eu fechar o layout, né? Ok. Bom, agora vamos ver então como que vai ficar. Então aqui, ó,
o nosso layout vai ser assim: produto, 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 o nome dos produtos e aí uma coluna com o preço dos produtos. Então é esse o layout que eu quero. Então cada linha vai ter dois test views com o nome do produto e o outro com o preço. Bom, então layout é isso daqui. Agora a gente teria que construir o nosso adapter. Então a gente vai ter que criar uma classe com um adapter personalizado. Bom, então eu vou criar aqui uma nova classe Java. Vou dar o nome de adapter produto adapter. Bom, a gente vai usar aqui, vai pedir para add de base adapter. Você tem também a classe adapter, mas só que você teria que implementar uma série de métodos que eu acho que não é necessário, dá mais trabalho, e para as nossas necessidades a classe base adapter atende totalmente. Bom, então aqui já está pedindo aqui para que a gente implemente alguns métodos. Então obrigatoriamente, por herdar dessa classe, a gente tem que implementar alguns métodos. Então são esses daqui. Então vamos dar OK. E agora aqui a gente adapta esses métodos para a nossa necessidade. Então a gente tem que sobrescrever o getCount, getItem, getItemID e o getView. Bom, então a gente vai implementar essa classe, esses métodos, de acordo com a nossa necessidade. Então vamos criar aqui um constructor. Bom, então qual a nossa necessidade? A gente vai ter uma lista de produtos e a gente quer que esse adaptador gere uma view para cada produto para a gente exibir na nossa lista. Então eu vou colocar aqui Alt Insert, vou pedir um constructor. Então nesse constructor eu vou passar o contexto, que a gente vai precisar dele depois, e também eu vou passar como parâmetro uma lista de produto, que eu vou chamar de produtos. Bom, aí aqui eu vou então criar list produtos. Então, na hora que eu instanciar um objeto dessa classe, produto adapter, eu vou colocar aqui que a lista de produtos. Deixa eu diferenciar o nome aqui só para não causar dúvida. Então aqui igual lista produtos. Então tá, então agora esse adaptador vai trabalhar com essa lista aqui, produtos, e ele vai então produzir uma view para cada item dessa lista. Bom, então agora esses outros métodos. Então essa classe, esses métodos, não é você programador que vai chamar. Então uma instância dessa classe vai ser ligada à nossa lista, à nossa activity. Então é o Android que vai chamar cada um desses métodos. E a hora que o Android chamar o getCount, é porque ele quer saber quantos itens tem na sua lista. Então a gente pode retornar simplesmente, como é uma lista, a gente pode retornar produtos size. O método getItem é quando a gente quer pegar o conteúdo de um item. Então em algum momento vai ser chamado getItem passando qual é o item que a gente quer. Então a gente pode também usar a nossa lista usando get e a posição. Então esse valor i aqui é a posição. Pode ser que em algumas implementações no Android Studio apareça aqui como position, mas é a mesma coisa, o i. O getItemID é quando você quer saber o ID de um determinado item. No caso, a gente não está trabalhando com ID. Então a gente pode retornar 0 ou o própria posição. Então esse ID também, eu quero saber
get item ID, eu quero saber o ID do item que está na posição i. Então eu vou retornar ao próprio i, que é a posição, tá? Então se a gente estivesse lidando com um banco de dados, provavelmente para cada item a gente ia ter um ID. Aí então faria sentido a gente usar esse método, mas então no caso a gente vai retornar o próprio item, própria posição do item que está sendo solicitada. Bom, agora vamos então implementar o método getView, que acho que é o mais importante do esquema todo aqui. Então, qual que é o objetivo desse método getView? O Android vai chamar ele sucessivamente para que seja criada uma view e retornada para que essa view seja inserida lá na lista. Então ele passa aqui a posição, aí depois a view que a gente vai utilizar depois, que a gente vai ver isso daqui, em algum vai aparecer como recycled, alguma coisa assim, e o view group, que é onde está sendo montada a nossa lista. Bom, que tipo de view que a gente vai retornar? Então nós criamos aqui o arquivo de layout chamado adapter produto, onde tem dois test views, que é o nome do produto e o preço. Então, para cada item da lista, a gente quer criar uma view do tipo aqui do adapter produto e retornar essa view. Bom, então, como que a gente faz isso? A gente vai usar o recurso do layout inflator. Então eu vou declarar aqui, como uma propriedade da classe, já um objeto layout inflator, eu vou chamar de inflator. E aqui, a hora que eu construir, aqui no constructor, que eu instanciar essa classe, eu vou colocar aqui que isso, inflator igual layout inflator from. Então eu vou inserir um layout, eu vou injetar um layout from contexto. Esse contexto lá na classe main_activity, a hora que eu instanciar um objeto dessa classe, que é o meu adapter, eu vou passar o contexto. O contexto vai ser a própria activity. Então isso daqui pega uma referência, né? O meu inflator vai, a hora que eu tentar injetar uma nova view, ele vai injetar lá na activity principal. Por isso que a gente está pegando aqui, ó, from ou contexto. Então aqui a importância, a necessidade de eu ter esse parâmetro contexto no momento que eu criar uma instância desse objeto. Então se eu criei uma instância desse objeto, por exemplo, da main_activity, eu tenho que passar. Quem está criando é a main_activity. Por quê? Porque esse adaptador vai ter que ser capaz de inserir cada view que ele gerar lá na main_activity. Bom, então agora aqui, usando o meu inflator, a gente tem que retornar uma view, né? Então eu vou colocar aqui view, eu vou colocar underline view para diferenciar do parâmetro view que está aqui. Então, como a gente já viu em outras, lá em fragments, eu vou usar aqui inflator.inflate. E aí eu vou passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é qual que é o layout que eu vou inserir. Então o meu é esse daqui, ó, adapter produto. O segundo parâmetro é qual que é o root element, onde eu vou inserir. Então aqui é só repetir isso daqui, ó, view group. Então esse root element seria a minha activity, a activity que está chamando isso daqui para montar a lista, para criar a lista. E o terceiro elemento a gente vai colocar como false, porque aqui eu vou dizer se esse layout tem que ser atachado como um filho desse daqui. Então não, a gente não quer isso, senão eu vou estragar o meu layout. Então o return underline view. Bom, então o que a gente precisa fazer agora? Agora que eu já tenho a view, eu tenho que inserir os dados. Então cada vez que o Android chamar isso daqui, ele vai passar a posição. Então em algumas implementações aí pode aparecer aqui como position. Então esse i é a posição. Então o Android vai começar a montar a lista, posição 0, posição 1. Então se a gente sabe qual é a posição, então eu posso declarar aqui, por exemplo, produto
eu vou declarar um objeto produto e vou então pegar da minha lista get posição. Então aí eu peguei o produto que está na posição que o Android está querendo montar a lista e coloquei aqui. Então agora é só pegar nome e preço aqui e inserir na minha view. Então eu vou colocar aqui que view set text. Não, view set text não. Pera, eu tenho que capturar o campo aqui o campo nome e o campo preço desta view. Então para isso eu vou criar um text view. Eu vou chamar de nome é igual text view, e aí então o find view by id. Então find view by id rid txt nome, e a mesma coisa vou copiar e colar para o preço. Então aqui campo preço, txt preço, né? E agora é só eu dar um set text em cada um desses campos. Então vou colocar aqui agora nome, set text, e aí produto ponto get nome. Da mesma forma, preço set text produto ponto get preço. Só que aqui você está vendo que está acusando um erro. Por quê? O set text espera uma string e o nosso campo aqui é um double. Então a gente tem que converter isso para string. Bom, então eu vou formatar isso daqui e já vou aproveitar e formatar com o formato currency, moeda. Então vamos criar aqui um outro objeto aqui que eu vou colocar aqui private final, uma constante, number format, que eu vou chamar de nf é igual number format get instance. Então aqui eu vou chamar o get currency instance, e aqui eu vou passar que eu quero formatar no padrão PT BR. Tem algo de errado aqui. Bom, aqui na verdade o problema é aqui que a gente tem que criar um novo locale. Aí sim que a gente pode falar de onde, para que local que a gente quer gerar essa formatação. Bom, então é isso. Se tiver dando erro aqui, você tem que verificar se foi importada a classe JavaText Number Format. Então está com erro. Então aqui está importando do pacote errado. Então JavaText. Eu vou colocar aqui para baixo para separar. Então aqui está todas as que estão no pacote Android. Então eu vou colocar aqui import JavaText Number Format. E aí então, ok. Bom, aí agora é só vir aqui e colocar aqui nf, que é o seu formatador, ponto format, e entre parênteses o valor que você quer formatar. Bom, então aqui é isso que a gente tem que fazer. Agora, então vamos lá no main activity. Então aqui no main activity eu tenho que agora alterar aqui o nosso adapter. Então eu vou colocar comentário nesse daqui e eu vou definir aqui private produto adapter. Então o nosso adapter agora não é mais array adapter, é o produto adapter, que é o que a gente acabou de criar. Então eu vou comentar o código que a gente tinha antes e vou então colocar aqui que
o nosso adapter é igual uma nova instância de produto adapter. E aqui então a gente tem que passar os parâmetros, né? O contexto e a lista de produtos que vai compor os dados da nossa lista. Então vocês se recordam que na classe produto a gente criou um método estático, ó, getProdutos. Então a gente vai usar esse método aqui para retornar a lista de produtos que vai ser exibida na nossa activity. Então aqui eu vou colocar aqui produto. Então, como é um método estático, eu não preciso instanciar, né? Deixa eu ver o nome se está correto. Produto com P maiúsculo. Produto getProdutos. Bom, e aqui vincula esse adapter à nossa activity. Bom, e aqui mudou o tipo de dado, então aqui está, eu vou ter que corrigir isso. Então eu vou ter que pegar produto, aí eu vou dar um getItem na posição. Então vai retornar qual é o produto que foi clicado. Só que eu tenho que fazer aqui um cast, né? Porque esse getItem vai retornar um objeto do tipo produto. E agora então aqui é só eu colocar aqui que eu quero exibir produto.getNome. Ok? Então vamos testar, ver se funciona. Bom, então aqui está a nossa lista com dois itens, com duas colunas, né? O nome e o preço. Aí eu vou clicar e aparece aqui. Então eu poderia também colocar aqui no hora de exibir, pedir para exibir também mais produto getPreço. String. Vou colocar um separador aqui. Então aqui está produto e o preço. Então eu poderia usar o formatador aqui também para ficar mais bonito, mas isso daqui é só uma mensagem para o programador. Bom, você pode até achar que já chegou na sua solução completa. Apesar de estar interessante aquela solução, mas ela não é uma solução completa ainda. Eu vou parar essa videoaula aqui, mas eu voltarei para a gente conversar sobre esse método aqui e otimizar isso daqui de acordo com as recomendações da Google. Tá ok? Então aguardo você na próxima videoaula.